Jesus. Seja bem-vindo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, é motivo de grande alegria poder estar aqui juntamente com vocês. Eu agradeço a Deus pela vida do anjo desta igreja, pastor Cleusa. Agradeço a Deus pela vida dos obreiros e agradeço a Deus pela sua vida. Hoje eu estou aqui da parte do Senhor para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Não aquilo que você quer ouvir, infelizmente, eu não vim aqui para isso. Mas eu vim aqui para trazer aquilo que Deus quer falar ao seu coração, ao seu espírito, amém? Estou acompanhando da minha belíssima esposa, a pastora missionária Silvana, que agora virou minha companheira de viagem, para preparar para mãe, fazendo a missão. E Deus tem me engraçado muito. Olha para o seu irmão e vê se ele está com cara de vitorioso. Olha para o seu irmão e vê se ele está com cara de vencedor. Agora, olha para ele e vê se ele é feio ou é bonito. Olha para ele, meu irmão, você é bonito. Sabe por que você é bonito? Porque Deus, ele é bonito. Agora fala para ele, olha para o pastor Antônio, feio do jeito que ele é. Jesus deu uma joia desse para ele. E você é bonito do jeito que você é. E Deus não vai te abençoar. Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Deus tem muita coisa para fazer na sua casa, na família, amém? Mas eu não estou aqui falando para derrotados. Eu estou aqui falando para animados. Você sabia que o ânimo tem cara? O ânimo tem cara. A pessoa animada, ela é como um crente no primeiro amor. Ele nunca vê dificuldade porque ele é animado. Ele nunca vê derrota porque ele é animado. Ele ora mais, ele lê mais a Bíblia, faz o propósito de ler a Bíblia em um ano, faz o propósito de orar durante um ano à madrugada. Quer vencer na vida? Agarra um novo convertido. Se você falar para ele, fulano, vamos se jogar no monte, vamos. Glória a Deus! Mas não vamos morrer, não vamos não, porque a Bíblia diz que Deus dará ordem aos seus anjos, que é o nosso respeito. Ele vai porque ele é animado. É o que aconteceu com Josué e Caleb. Moisés separa os 12 para vão espiar. Os 12 vai espiar e quando os 10 voltam, desanimado, Moisés não vai nada. Aquela terra cheia de gigante, Moisés não vai morrer nada. Mas tinha 12 naquele e falou, Moisés, nós vamos, subamos e possuamos animosamente. Por quê? Porque ânimo, a pessoa que tem ânimo, ela tem Deus dentro dela. Glória a Deus! Ela só tudo, meu querido. Você imaginou? Você trabalha o mês inteiro, na hora de receber salário, lá no banco você vai desanimar? Na hora de você receber só 5 mil reais, aí você vai lá, desgraça de 5 mil reais, ou desgraça de casa, ou desgraça de apartamento que eu comprei. É assim? Não, você está aqui animado. Glória Então, a Deus! olha para ele e fala, meu irmão, se anime, porque Deus está dentro de você. Fala para ele, dê a mão ao seu irmão e fala para ele, meu irmão, eu oro pela sua casa, eu oro pelo seu milagre, e você ora pela minha, você ora pelo meu milagre. Para pegar uma briga santa, não me enrola não, hein? Em nome de Jesus, amém? Então feche os seus olhos e vamos começar a orar agora. Os homens dão grito de glória, os homens aleluia. Grito de glória e grito de aleluia. Feche os seus olhos e começa a orar agora. Começa a dizer, meu Deus, libera agora o meu milagre. Meu Deus, libera a libertação, libera a salvação, libera a cura divina, libera, meu Deus, e meu Pai, os dons espirituais, libera o aumento de salário, libera uma porta de emprego, libera. Vai orando, meu irmão. Ora agora, igreja. Libera, Espírito Santo, Espírito Consolador. O milagre que essa pessoa venha buscar nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor possa nessa noite soprar nos quatro cantos desta igreja, arrebatar os corações em tua presença. Libera, Espírito Santo, a cura que essa pessoa vem buscar. Em nome do
busca a tua presença, Espírito Santo. Nós estamos aqui para te adorar. Nós viemos aqui para te glorificar. Então enche as nossas vidas, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceite no teu lugar. Nós vamos fazer um ato profético nessa noite. Fala para o seu irmão, meu irmão. Ato profético é oração. Eu profetizo aqui e Deus opera lá na minha casa. Amém? Eu vou gritar, igreja viva. Você fala, glória a Deus. E o seu milagre, você levante e grita, está liberado em nome de Jesus. Amém? Igreja viva. E o seu milagre. Bate na mão e faz a pessoa falar, está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado. Está liberado em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos, capítulo de número 25, capítulo de número 5, capítulo aquele número bem grande da Bíblia Sagrada. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25, versículo aquele número bem pequeno da Bíblia Sagrada. Marcos está depois de Mateus, Novo Testamento. Depois de Mateus, você vai achar o segundo livro do Novo Testamento, que é o livro de Marcos, capítulo de número 5, versículo 25. Quantos acharam? Digam amém. Quem veio buscar unção nesta noite? Glória a Deus. Quantos gostam de unção nessa noite? Então você que não trouxe a sua Bíblia, eu vou ministrar uma unção na sua vida. Você que não trouxe uma Bíblia por motivo de força maior, pega a unção da girafa, estica o seu pescoço até aquele que tem uma Bíblia, e em conjunto vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Estica o seu pescoço aí, pega a unção da girafa e vamos ler. Mateus 5, 25. Certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto nada lhe proventando disso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, serei curado. E logo se lhe estancou o seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude dele si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhou em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e seja curada desse mal. Amém? Fecha a sua Bíblia, acende no teu lugar, dando glória e dando glória. Amém? A Bíblia nos relata de uma mulher que sofria 12 anos com fluxo de sangue. Essa mulher carregava em si uma maldição. Imagino que essa maldição poderia não, ou como também ser uma maldição hereditária. Talvez essa mulher herdou isso dos seus pais, da sua mãe, ou de alguém de sua família, ou talvez também não, ou talvez uma doença, porque naquele tempo se levava o seguinte: se alguém é leproso, se alguém está enfermo, se alguém tem uma doença muito grave, aquilo se olhava não para ela, mas olhava-se para onde veio aquele mal, ou seja, que era na árvore da família. Aí as pessoas falavam, talvez o pai dele cometeu um pecado, talvez a mãe dele cometeu um pecado, talvez os seus avós cometeram um pecado, e Deus castigou
dando ela a esta enfermidade. E esta mulher carregava esse mal com ela. E esta mulher carregava essa maldição com ela. E esta mulher precisava de ser liberta. Ela precisava de ser curada desta enfermidade. Ela precisava de ser livre dessa enfermidade. Talvez você está aqui e você está na mesma condição. Você está lutando, está buscando, e você não consegue achar cura, você não consegue achar libertação. Talvez você venha na igreja, entrega a sua vida a Jesus, e você não consegue viver reto com Jesus. Você está precisando de um toque especial de Jesus. Porque essa mulher, nos diz a Bíblia, que quando ela toca em Jesus, ela é curada. Prega junto comigo. Porque quando você prega, você está participando da palavra de Deus. Porque boca fechada não entra unção. Amém? Quando aquela mulher toca em Jesus, ela é curada. Quantos creem que quando ela toca em Jesus, ela é curada? Glória a Deus. Mas eu vou te confrontar. Quando esta mulher ela toca em Jesus, ela não é curada. Pastor, o que é isso? A Bíblia diz que é. Não, a Bíblia não falou não. No versículo que nós lemos, a Bíblia nos fala que ela tocou em Jesus e logo se estancou a... Não falou que ela foi curada. Ela se sentiu curada, mas ela não tinha sido curada. Apenas a hemorragia se estancou e ela se sentiu curada. Talvez você venha aqui e você tenha dado um toque em Jesus e você acha que você já está curado. Talvez você venha na sua casa. Quem é você quando você sai da igreja? Quem é você quando você sai da presença de Deus? Aquela mulher entra na presença, toca e depois se esconde. Muitas das vezes nós também somos assim. Vemos aqui, sentimos um pequeno mover, tocamos em Jesus e depois nos escondemos. Aquela mulher, ela só foi curada quando ela decidiu ser liberta. Falou, não, eu preciso de uma libertação. Eu preciso tocar nesse homem. Ela foi, tocou, ele estancou a hemorragia. Talvez você venha aqui e toque em Jesus, seu ministério está parado. Você vem aqui e toque em Jesus, a sua vida para. Porque Jesus não quer um toque só. Para além de você tocar em Jesus, Jesus quer que você faça como essa mulher. Ela toca em Jesus e Jesus fala, a virtude de mim saiu. Ela tocou com diferença. E agora quando Jesus pergunta quem me tocou, ela temeu. Não tenha medo de Jesus. Glória a Deus. Não tenha medo de Deus. Temor é uma coisa. Quando você tem temor a Deus, é porque você tem reverência a Deus. Agora, medo já é outra coisa. Primeiro, você não pode ter medo de Deus, porque Deus é seu pai. Você tem medo do seu pai? Você tem medo do seu pai materno? Você tem medo da sua mãe materna? Você só tem medo dele quando você comenta alguma coisa, porque a vara vai descer, não vai? Aí você tem medo, não é? É isso que acontece. Mas fora disso, você não tem medo do seu pai. Você tem prazer em estar com seu pai. Não tenha medo de Deus. Deus não é maldoso não, querido. Deus não é nervoso não, querido. Não provoca a ira dele para você não ver o nervo dele. Então não tenha medo de Jesus. Tenha temor, tenha reverência. Mas não fique com medo de Jesus não. Aquela mulher ela ficou com medo. Mas Jesus insistia para a multidão e aquela mulher resolveu falar toda a verdade. E a Bíblia nos diz que ela chega diante de Jesus. Ela agora estava atrás de Jesus, ela tocou por trás de Jesus. Ela sai de trás e ela vem na frente de Jesus e fala toda a verdade. Senhor, eu te toquei. Mas ela prostrou-se e adorou ao Senhor. Quando ela prostra e adora, o que a Bíblia nos diz? Que Jesus fala para ele, mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja ali onde ela foi curada. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus liberou a palavra da cura para ele. Aleluia. Porque ali a Jesus já estava selando a cura dela. Então, meu querido, deixa eu te falar qual é o melhor. O melhor é você tocar em Jesus e te esconder, ou você tocar em Jesus e adorar. É mais fácil você se esconder em Jesus, ou você se prostrar aos pés de Jesus e adorar Jesus. Qual que é mais fácil? Mais fácil eu vir diante da presença dele e se adorar. E adorar a ele. Uma coisa que eu aprendo que é muito importante no batismo. Quando eu aceito Jesus, quando eu toco em Jesus,
Eu estou dizendo: Jesus, eu te quero na minha vida, porque eu preciso do Senhor. Quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, 3 coisas acontecem na minha vida. Aquela mulher, ela foi limpa, ela foi curada, a sujeira dela acabou. Então, quando eu aceito em Jesus, primeiro, os meus pecados são limpos. Eu agora sou uma pessoa limpa. Eu andava em sujeira, mas agora eu sou limpo. Segundo, eu agora sou uma pessoa que anda em caminhos direitos. Por quê? Porque o meu andar muda. Quando eu tenho um encontro real com Deus, o meu andar muda. Eu sou liberto de toda a enfermidade, mas eu continuo andando num caminho incorruptível, ou seja, para alcançar a glória de Deus, para alcançar o que? A vida eterna, dando glórias a Deus, prestando culto ao Senhor para alcançar a vida eterna. O meu andar muda, porque quando Jacó ele marcou o seu encontro com Deus, o que tinha mudado na vida de Jacó? Alguém sabe? O que mudou na vida de Jacó? Quem falou, vou dar até um prêmio. Quem sabe? O que mudou na vida de Jacó? Que isso, Valão? Não estão lendo a Bíblia, não? A Bíblia diz que mudou o nome de Jacó. As pessoas olhavam para Jacó, as pessoas não viam que o nome de Jacó mudou. As pessoas viam que o andar de Jacó mudou, porque ele agora está coxando. A mesma coisa é você. Quando você aceita Jesus, Jesus te limpa e o seu andar muda. Por quê, pastor? Não estou entendendo. Você andava se drogando, você andava prostituindo, você andava bebendo, mas hoje não. Hoje você anda cheio da presença de Deus. Você anda cheio da presença. Por isso o seu andar muda. Nossa, esse era aquele fulano que vivia andando no boteco. Esse era aquela fulana que vivia andando trocando de namorado. Hoje não. Esse é aquela fulana hoje vive andando na igreja. Nossa, ela agora está mais bonita, está mais bonita. Ela agora está abençoada. Você viu o carro que Deus lhe deu? Nossa. Você viu a casa que Deus lhe deu? Nossa. Agora o seu andar muda. Porque eles te viam no boteco, te viam nas ruas. Hoje não, hoje te vem na presença do Senhor. Hoje eles vêm aqui com Deus mesmo na sua vida. Deixa eu falar para você. Para além do seu andar mudar, o seu nome também muda. Porque eles te chamavam fulano, beltrano, ciclano. Hoje não. Hoje sabe por que eles te chamam? Irmão tal, pastor tal, pastora Joana, pastor Antônio, pastor Felipe, pastora Felipe, levita Felipe. O seu nome também muda. Fala para o seu irmão: meu irmão, o seu milagre, a sua bênção vai deixar muita gente de queixo cair. Fala para ele: meu irmão, quando Jesus entra em minha vida, quando eu passo pelas águas, meu nome muda, meu andar muda, eu sou limpo e eu passo a ser o queridinho de Deus. Pastor, mas qual é o seu queridinho de Deus? Deus lá em cima, Ele se alegra em ver você. Por quê? Porque você está diante da presença dele. E isso vai acontecer na sua vida. Agora olha para ele e fala assim: meu irmão, quando Deus me abençoar, fala para ele: babané. Meu irmão, quando Deus me dá minha faroa bonitinha, fala para ele: bonito com a Bíblia, para ele não baba não. Para ele: meu irmão, quando Deus me exaltar, não baba não. Não baba não.
mulher, duas coisas fizeram ela chegar até o seu milagre. Diga comigo: fé, visão. Visão. Fé, visão. Fé, visão. Os dois. Fala: fé, Visão. Milagre. fé, Visão. Milagre. Aquela mulher, ela viu, Marcos 5, 25. Tão somente se eu tocar em Jesus. Ela não tinha tocado. Ela já colocou a sua fé, a sua visão. Tão somente se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Ou seja, visão. Ela se viu tocando em Jesus e sendo curada. Você tem que vir na igreja com uma visão assim. Você tem que vir com a visão de ser liberto. Você tem que vir com a visão de ser abençoado. Você tem que vir com a visão que a sua família já está liberta das mãos de Deus. Você tem que vir com a visão que a sua família já está liberta das garras de Satanás. Foi isso que aconteceu. Ela se imaginou, ele teve uma visão. A visão, ela é muito importante na vida do crente. Fala com o seu irmão: os olhos é uma função das vistas. Os olhos são inimigos da visão. Os seus olhos são inimigos da sua visão. Porque essa mulher tinha os seus olhos que era a função das vistas, mas ela tinha uma visão dentro dela. Os olhos dessa mulher enxergavam a multidão. Ou seja, os olhos dela enxergavam o empecilho. É impossível chegar em Jesus por causa da multidão. Mas a visão dela falava com ela: você vai chegar lá. Glória a Deus. Você vai chegar lá. Aleluia. Você vai chegar lá. Os olhos estavam falando para ela: é impossível a visão. Você vai chegar lá. Glória a Deus. Os olhos estavam falando: é impossível. A visão: impossível você faz. O possível você faz. O impossível faz o teu Deus. Aleluia. Ou seja, a visão daquela mulher começou a falar com ela. Os olhos começaram a limitar a fé dela, mas a visão começou a aumentar a fé dela. Porque ela começou a se imaginar, ela começou a se ver tocando em Jesus. Ela rompeu os homens, porque a Bíblia diz que 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina aquele tempo que tinha muitos escravos, mas aqueles homens parrudão, grandão, ela atravessando, passando nos meios daqueles homens, para te dizer: não existe obstáculo para quem quer ser curado. Não existe obstáculo para quem quer ser liberto. Não existe obstáculo para quem quer ser abençoado. E ela rompeu junto com a sua visão. E ela foi lá, e ela tocou em Jesus, e ela foi abençoada. Por isso, a visão ela é muito importante na sua vida. Glória a Deus. A visão da fé, elas têm que andar junto. Deus dá a visão ao líder dessa igreja. Glória a Deus. E o líder da igreja passa a visão a vocês. E vocês dependem da visão do líder dessa igreja. E o líder dessa igreja depende de vocês para que essa visão possa ser cumprida. Glória a Deus. Jesus dependia dos discípulos para a visão ser cumprida. Jesus tinha uma visão aqui na terra. É a visão da salvação. Dele dar sua vida por troca de muitos. Essa era a visão dele. E quando ele chega, começou a sua classe, o seu ministério, a primeira coisa que ele começa a fazer, começa a escolher as pessoas que vão trabalhar junto com ele na sua visão. Ou seja, o poder da união, a unanimidade. Jesus escolheu os 12 apóstolos para trabalhar com ele. E a visão de Jesus cumpriu o propósito dos 12 apóstolos. A visão que Deus dá à sua pastora, ela cumpre o propósito de Deus na sua vida. Essa visão que Deus deu a ela, cumpre a libertação na sua vida. Essa visão que Deus deu a ela, cumpre o seu ministério. Essa visão que Deus deu a ela, cumpre a cura na sua vida. Essa visão, ele cumpre o propósito na sua vida. Tanto que Jesus precisou dos 12, e os 12 precisaram da visão de Jesus. Fala com seu irmão: mas o inimigo da visão é os olhos e a divisão. Ou seja, Deus não gosta de divisão. Se você veio aqui nesse ministério para colocar divisão, Deus vai te matar. Que isso, pastor? Deus vai te matar. Porque Deus não gosta de divisão no meio dele. Jesus falou assim: quer acabar com o reino? Divide o reino. Porque reino dividido não pode se resistir. Reino dividido não pode se sobreviver. É o que aconteceu no Brasil. Nunca se teve na história do Brasil uma eleição tão acirrada. País dividido. Uns querem a Dilma, outros não querem a Dilma. País dividido.
Você está vendo? A outra força quer tirar a outra força. Divisão. Jesus falou isso. Reino dividido não pode. Se a sua casa, seu marido tiver uma visão e sua esposa tiver outra visão, não tem como permanecer. É reino dividido. É reino dividido. Não tem. Na igreja é a mesma coisa. Você não pode. Vou te dar um exemplo. Moisés tinha uma visão. Miriam se levantou contra a visão de Moisés. Que é isso? Por que Deus não fala com Moisés? Deus não fala com Moisés só, fala comigo também. Eu limpei Moisés, eu limpei o lago de Moisés, eu coloquei Moisés lá no rio, e agora Moisés quer mandar em mim? Eu sou a irmã mais velha dele, vocês não podem mandar só em mim não. Deus fala comigo também, e Deus fala para Moisés, Moisés, vou matar sua irmã. Moisés, vou matar Miriam. Por quê? Porque ela queria colocar divisão no meio do povo de Deus. Que é outro exemplo? Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, eu vou morrer, vou dar vida e em troca eu vou ganhar muitos. O que o Pedro fez? Se levantou. Se levantou. Não, você não vai morrer não, Jesus. Eu vou te defender, Jesus. Eu não vou deixar você morrer, Jesus. O que Jesus fala para ele? Atrás de mim, Satanás. Você está cheio de demônio, porque você está querendo dividir a minha visão. Você não quer que eu morra, porque você está querendo dividir. Você está querendo atrapalhar a minha visão. Eu preciso morrer para que o Antônio seja salvo. Eu preciso morrer para que a Neuza seja salva. Eu preciso morrer para a igreja de Sete Lagoas ser salva. Eu preciso morrer para a família ser liberta. O Pedro estava lá tentando colocar uma divisão, mas Jesus não deixou, porque Jesus sabia que aquilo era um perigo. Querido, o mundo espiritual, ele não é uma brincadeira, ele é uma coisa muito séria. Nós tivemos em Angola esses últimos dias, minha esposa está aqui, não me deixa mentir. Nós enfrentamos muita coisa lá, e foi bênção, graças a Deus, a nossa vida serviu de muita bênção na vida de muita gente lá. E indo às igrejas, ela vivenciou algo que marcou muito ela sobre o mundo da feitiçaria, que é um mundo tão pesado, pacto de diabo, demônios que têm agido violentamente. E um dos casos que foi relatado a ela foi de duas crianças que eram feiticeiras, herança deixada pelos seus avós. E o objetivo daquelas crianças era impedir a bênção dos pais. Quando os pais iam na igreja, saíam para trabalhar, eram abençoados e voltavam dentro de casa, sabe o que aquelas crianças faziam? Elas pegavam uma panela cheia de água e elas colocavam a panela atrás da porta. Quando o pai e a mãe abriam a porta e entrava, toda a bênção do pai ficava naquela panela. Toda a bênção da mãe ficava naquela panela. E a vida deles ia de mal a pior e eles não sabiam. Muito menos eles sabiam o que estava acontecendo. Depois que eles começaram a frequentar a igreja e ir profundamente para entender o porquê que a vida deles não conseguiu para frente, Deus revelou e as crianças falaram: nós fizemos isso, isso e isso com o nosso pai. E aquelas crianças falavam que elas faziam uma reunião lá no fundo do mar, onde os corpos delas ficavam em casa, mas a alma saía do corpo delas e ia para aquelas reuniões. Eu tenho vídeo, eu passo para a pastora passar pela igreja, e elas viam mortos, faziam coisas que elas não queriam fazer, viam caixões, viam mortos se levantando das tumbas, coisas inimagináveis. E a outra, ela não conseguia dar certo nos seus relacionamentos, porque o seu próprio pai estragava os seus relacionamentos. Ou seja, noturnamente o pai usava ela. O pai era o marido da noite dela. E ela sempre acordava molhada, tendo relações sexuais com um homem. E não tinha homem nenhum do lado dela, mas ela sempre acordava assim. E ela não tinha um casamento perfeito. Por quê? Porque o pai dela namorava ela de noite. O pai dela era o marido da noite dela. Eu não sei como é que se chama aqui, talvez se chama pombagira, mas pombagira ela tem uma outra ação. Mas essa ação desses demônios, eles são marido, ou seja, eles vêm para te namorar à noite. De dia você é do seu marido, mas à noite você é deles. À noite o marido não pode tocar em você. À noite o seu marido nem pode fazer nada para você, porque você é deles. E essa moça, ela passou a frequentar a igreja, buscando a libertação. E um dia desses, o
seu pai vai lá para ir namorar ela. E quando seu pai vai lá para ir namorar ela começa a ter um sonho. Ela sente uns bichos tentando seguir ela. E ela pega um martelo e ela dá na cabeça do bicho, que era como uma cobra que estava vindo ao pé dela. E ela deu na cabeça da cobra. E no dia seguinte que essa mulher acordou, ela recebeu a notícia que o seu pai tinha morrido. E ela foi lá na aldeia para saber o que aconteceu da causa da morte do seu pai. Aí os familiares falaram para ele o seguinte: o pai acordou morto e sangrando aqui na cabeça. Nós não sabemos o que aconteceu com o pai. Simplesmente ele acordou com sangue na cabeça. Aí ela entendeu que quem foi na cama dela à noite foi o pai dela. Então é uma coisa muito séria que você talvez fale, ai, seria invenção de pastor. Não é. As maldições hereditárias, querido. Satanás, ele não brinca, não. Existe muito mal. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero ser bem breve, juntamente, trabalhar juntamente com você. Eu vou chamando aqui na frente, você não tenha receio de sair do seu lugar. Porque você e eu estamos em um processo de libertação. Eu sou pastor, mas também preciso ser liberto. Porque eu sou ser humano como você. Tem coisas que nós carregamos, nós como ser humano, que precisamos de ser libertos. Eu também. Mas tem outros que